Então vamos lá. Eu falei pela manhã, eu confesso que estava um pouco ansioso, preocupado, mas eu também estou muito feliz. E como alguém já disse, no louvor ali, eu fiquei muito emocionado, porque quem já viu aquela frase que um pouco de louvor nos leva até o céu, mas um pouco mais de louvor traz o céu até as nossas vidas. E eu acredito que os anjos de Deus estiveram aqui nesse local no louvor. Eu pude sentir a presença de Deus e tenho certeza que houve curas e milagres e transformações aqui nesse lugar. Amém? Tem um dito também popular que diz que quem canta seus males espanta, né? Mas é isso mesmo. É muito bom louvar a Deus. O louvor a Deus nos traz alegria, nos traz paz, nos sensibiliza para que nós possamos ouvir a palavra de Deus e deixar o nosso coração aberto. E esse é o momento. Por isso eu gostaria de, assim como você está sentado mesmo, somente que você curvasse a sua cabeça para que nós pudéssemos mais uma vez estar orando a Deus. Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais este domingo, por mais esta noite, Pai, por mais este culto, por mais este dia de vida e por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, em nossas vidas. Obrigado por esta igreja, por este local, obrigado por estas pessoas, por estes irmãos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para bendizer e engrandecer o Teu nome, Senhor. Somos gratos porque bem sabemos que as Tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas, Pai. E Tu que conheces o coração de cada um aqui nesta noite, Senhor, sabe os desejos, as necessidades, as dores, as aflições. Por isso eu te peço, Senhor, nós entregamos tudo isso diante de Ti, entregamos os problemas, Senhor, as dificuldades, entregamos nossos pecados, nossas limitações, mas também, Senhor, consagramos a Ti a nossa vida e pedimos a Ti, Senhor, em nome de Cristo Jesus, fale conosco agora, ilumine, Senhor, as nossas mentes, fala, Senhor, e aqueça os nossos corações. Oramos assim no nome que está sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 16. Amém? O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazer o rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhes mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: vens em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagre-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samar a Samuel. Mas este disse: também não foi este que o Senhor escolheu.
Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho um caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo, e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Amém? Irmãos, esse texto, ele fala um pouco sobre essa escolha. É um texto muito conhecido, ao menos a maioria das pessoas conhecem a história de Davi. Mas a verdade é que nós estamos falando de um povo, Israel, que até então, na história, tinha um regime conhecido como teocracia, onde o governo, o rei era Deus. Atos nos diz que aquele povo queria um rei, um homem para governá-los. Então, acontece essa mudança desse regime, ou seja, aquele povo, Israel, que era governado por Deus, na época tinham juízes, passa a ser governado por um rei. Sai da teocracia, onde Deus é o rei, e passa para a monarquia, onde existe um homem, um rei. Esse primeiro rei de Israel é Saul. Saul governa por 40 anos. Depois vem Davi, que governa por mais 40 anos. E depois vem seu filho Salomão, que governa por mais 40 anos. Antes de entrarmos aqui nesse texto que nós lemos, no capítulo 16, falando sobre a escolha de Deus em Davi para governar Israel, é interessante observar, se você voltar ao capítulo 14, 15, 13, 14 e 15, você vai ver que esse rei, esse homem, Saul, ele tem algumas atitudes estranhas. Seus atos, suas atitudes revelam que ele é um homem egoísta, mesquinho, invejoso e que não estava apto para ser rei. Samuel aponta 3 erros. Você não vai precisar ler agora, eu vou falar rapidamente sobre o capítulo 13, 14 e 15, que antecedem a escolha de Deus por Davi. Mas Saul, sendo rei em Israel, no capítulo 13, ele toma uma decisão equivocada. Saul, todos sabem que Israel viveu em guerra constante contra os filisteus. E Samuel diz: você tomou uma decisão equivocada, você atacou os filisteus. Saul ataca os filisteus e desperta uma ira intensa desse povo contra o povo de Israel. E se você observar no capítulo 13, esse ódio cai de tal maneira que os soldados, o povo de Israel, passa a ter medo, vive com medo. E é muito interessante porque os filisteus eram em muito maior número, e uma atitude errada fez com que esse exército fosse para cima de Israel. É interessante também, você na leitura, pode fazer na sua casa, você vai observar que o texto, no capítulo 13, ele diz que lá em Israel não havia ferreiro, não havia aquela pessoa que cuidava dos instrumentos. Então, provavelmente ali, o exército de Israel estava sem armas, sem espada, com outros tipos de armas. O capítulo 13 nos diz que para amolar instrumentos, para cuidar da terra, eles tinham que ir até os filisteus e pagar para que isso fosse feito. Provavelmente aquele exército era liderado, e ali somente Saul e seu filho Jonatas tinham espadas e arcos, né? E flechas, lança. Os demais não tinham. E Samuel diz no capítulo 13: Saul, a sua atitude foi equivocada. A Bíblia, no capítulo 13, diz que o exército dos filisteus eram como grãos de areia, tamanho numerosos eles eram.
Então, realmente, muitas vezes, uma atitude impensada, equivocada, recai consequências para outras pessoas também.